Caramba, por que mover a mandíbula meio centímetro muda completamente o sentido de uma frase em inglês? É fascinante, né? O idioma acaba sendo muito mais físico e muscular do que a gente costuma imaginar. Totalmente físico. E olha que energia caótica e maravilhosa aqui nos nossos bastidores hoje. O cheiro de pipoca misturada com serragem, as luzes da nossa tenda aqui na Bélgica ainda piscando lá fora depois de mais um espetáculo. É o clima perfeito para darmos as boas-vindas a quem está nos ouvindo ao ACAD-FM, uma imersão criada diretamente pela equipe da Academia BSB, a escola que entende que destravar a fluência é o maior espetáculo da comunicação. Com certeza absoluta. E a nossa análise profunda de hoje mergulha direto naquele documento pedagógico datado de 8 de maio de 2026. Mas eu preciso começar fazendo uma confissão aqui. E lá vem, o que foi dessa vez? É que, sabe, eu sou aquele tipo de aluno que vive com a cabeça nas nuvens, né? Sempre esquecido dos relatórios. E hoje eu tenho uma dúvida muito séria sobre as anotações do nosso encontro. Pode mandar, qual é a grande questão do dia? Pensa comigo. Se a gramática e o vocabulário do idioma inglês são tipo assim, o globo da morte no nosso circo, como é possível entrar lá, dar todas aquelas voltas de ponta cabeça e sair sem bater a moto e dar de cara no chão? Nossa, essa é sem dúvida uma das melhores analogias que já surgiram nos nossos encontros. E a resposta mais curta e direta para isso é memória muscular. Memória muscular? Igualzinho a de um acrobata? Exatamente isso. Assim como o acrobata não pensa conscientemente em cada fibra muscular que ele contrai durante um salto mortal, a fluência exige repetição consciente até que o movimento do idioma se torne puramente instintivo. Ah, faz todo sentido. A gente repete a manobra até o corpo assumir o controle. É, por aí mesmo. E a nossa missão na análise das notas de hoje, que inclusive estão inteiramente acessíveis nos relatórios da escola para nossa audiência, é garantir que ninguém caia dessa corda bamba linguística. Hoje a gente vai destrinchar a mecânica do present simple, explorar a lógica de posse e pronomes e desarmar aqueles falsos cognatos de pronúncia. Aquelas verdadeiras cascas de banana no picadeiro, né? E para não cair da corda bamba, o primeiro passo é conhecer o terreno. Eu estava revisando os termos da aula atual e fiquei meio confuso com algumas categorias. E quais foram as palavras que te deixaram confuso? É que eu não quero só decorar, sabe? Temos descritores e ações como scruffy, to stay in, to visit, to invite e whispering, além de coisas como greengrocer, national anthem, proper, own e crayon. E os verbos mais intensos como to ring, to envy, to hurt? Certo. O segredo para não decorar é ancorar essas palavras em situações reais. Por exemplo, scruffy descreve roupas velhas e desgastadas, algo desgrenhado. O que, sendo totalmente honesto, é a definição exata daquelas roupas que eu adoro usar nos ensaios. É o famoso conforto, né? E greengrocer? Confesso que a primeira vez que eu vi greengrocer, eu imaginei um cara que pinta os adereços do circo de verde. É uma dedução muito lógica, mas é bem mais cotidiano que isso. É simplesmente a loja de vegetais, o nosso clássico hortifruti. E já o whispering é a ação de sussurrar, de falar bem embaixo. Ah, tipo quando a gente está nas coxias, o espetáculo tá rolando e a gente precisa se comunicar sem a plateia ouvir. Exato, isso é whispering. E no campo das interações, to invite não é apenas chamar alguém, é fazer um convite formal. Entendi, tipo, formalizar um convite para o pessoal do trapézio vir comer um churrasco no domingo. Mas espera, nas notas também temos upstairs, downstairs e understairs. E eu tenho que questionar isso espacialmente. Como assim espacialmente? Se a nossa tenda do circo é montada direto na terra, ali no chão plano, onde é que fica o upstairs? Por que o inglês fragmenta o espaço desse jeito? Esse é um excelente questionamento. A língua, na verdade, reflete a arquitetura do ambiente onde ela foi forjada. Na Europa, as habitações tradicionais quase sempre têm múltiplos andares. Então tem a ver com o formato das casas. Totalmente. Downstairs refere-se ao nível da rua, a área de convivência. Upstairs é o nível superior, a área íntima dos quartos. E o understairs é literalmente aquele triângulo de espaço que sobra embaixo da escada. Ah, tipo o primeiro quarto do Harry Potter? Exatamente esse.
Quando você entende a arquitetura britânica, o vocabulário faz todo sentido. A arquitetura da língua explica muita coisa mesmo. Mas o idioma também tem uma engenharia de sons, né? Olhando o registro da aula passada, a lista de pronúncia parece um teste de resistência pesado. É uma verdadeira academia para a articulação. Para não transformar isso numa leitura mecânica, vamos observar os blocos que testaram a sua musculatura vocal. Tivemos aquele bloco de tempo e natureza. Aquele com ago, seer e rivers, né? Esse mesmo. E também desert, mountain, nature e future. E depois tivemos o vocabulário das grandes conquistas e negociações. Nossa, só de lembrar desse bloco minha língua já dá um nó. Foi puxado. Tinha ubiquitous, conquered, sovereign, vanquished e boundaries. Sem contar conversation, negotiation e navigable. E a lista não parava por aí, tinha os advérbios que exigem um fôlego absurdo. Throw, acquire, longer, arbitrary, entirety, literally, occasionally e possibly. Sim, e ainda marathon, engineers, started, unforgettable e understandable. Mas o grande teste de audição fina foram as transições. Aquela confusão entre others contra olders e older, certo? Isso. E os verbos irregulares. A transição do come pro came e become pro became. É um malabarismo muito assustador. Como é que o cérebro processa tantas vogais que parecem iguais, mas não são? O grande segredo não está na letra escrita, mas na tônica e na abertura da mandíbula. Pegue desert, o deserto, e dessert, a sobremesa. Se você colocar a força na primeira sílaba, a sua voz desce, fica grave. E se jogar para a segunda sílaba, o tom sobe. Exatamente. Essa pequena gangorra de ar muda completamente o significado. O mesmo acontece na viagem do tempo. Come no presente tem um som curto, fechado na garganta. E no passado? Quando vai para o passado, came. A mandíbula cai, a boca abre num sorriso, a vogal se estica. É um ajuste mecânico puro. Cara, só de processar essa diferença mecânica toda, eu sinto que minha cabeça tá fritando. Tô suando como se estivesse no meio de um número exaustivo. Eu consigo perceber que a exaustão mental bateu mesmo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo estratégico para respirar um pouco? Mas antes, me atualiza. Qual tem sido o seu papel central no espetáculo essa semana? Bem, o diretor resolveu inovar e me colocou no slackline. A corda bamba, sabe? E um fato aterrorizante é que tentar se equilibrar na corda bamba em um dia de muito vento aqui na Europa é uma roleta russa. Posso imaginar o pânico. Outro dia, uma rajada de vento lateral bateu tão forte de surpresa que eu tive que dobrar o joelho e quase fui parar no colo de um espectador na primeira fileira. Foi puro contorcionismo de improviso. Que imagem dramática. Mas sabe, a mágica está exatamente aí. Manter esse equilíbrio na corda bamba compensando cada lufada de vento exige a mesma concentração que o nosso cérebro precisa para não cair no abismo entre duas palavras de som quase idêntico. Um deslize e a gente despenca. 1 milímetro de erro na língua, e o resultado é uma queda estrondosa no significado da frase. E voltando da nossa pausa, é legal lembrar que, historicamente, os antigos saltimbancos europeus sobreviviam nas praças porque dominavam a clareza da pronúncia. Eles precisavam ser perfeitamente entendidos para garantir que a multidão entendesse a piada e jogasse a gorjeta. Eu adoro esse contexto das artes, mas tira uma dúvida de sim ou não bem direta, para eu não errar. Se eu errar a tônica, eu ofendo o cozinheiro e peço um deserto de areia no final do jantar, em vez de um doce de chocolate. Sim, exatamente isso. A tônica salva a sua refeição. Ufa, anotado. Agora, partindo para a aula atual, a lista tem mention, downstairs, expect e favorite. E segue com guitar, cages, cathedral, patience e ideas. Fechando com marvelous, comfortable, competition, girls, book e without. Onde estão as armadilhas fônicas dessa vez? As armadilhas estão nas falsas similaridades. O inglês seduz o olhar, mas trai o ouvido. Pense em span, o período de tempo, e Spain, a Espanha. O primeiro exige que você corte o som rapidamente. E a Espanha pede que você deslize a voz no A. Isso. Veja a diferença visceral entre hurt, de machucar, que é um som gutural, e heart, coração, que exige uma boca aberta e relaxada.
E tem o tolo, foal, que pede lábios alongados como um beijo, já foal, de cheio, pede lábios curtos e secos. Eu confesso que eu caí feio em várias dessas armadilhas. Lendo meus próprios relatórios, parecia um show de comédia de horrores. Foi um espetáculo à parte. Quem esquece o dia em que a intenção era falar o nome Hannah e o ar preso na garganta fez soar como Hunter, o caçador. Ai, que vergonha. Ou o momento em que a majestosa Cathedral virou algo parecido com Cut Pedro. Tivemos os pacientes, patients, sendo transformados em tinta, paint, e a minha derrapagem favorita, ler cages, as gaiolas, como 8 pages, 8 páginas de um livro. Ei, eu mereço essas risadas, tá? Fazer rir faz parte do ofício. Mas indo para o uso da linguagem, temos a expressão "Here come the guests" e o termo "single-handed". Como funciona isso nos bastidores? A lógica de single-handed é fascinante. Significa realizar algo com uma única mão, mas, na prática, expressa executar uma tarefa colossal absolutamente sozinho, sem ajuda de ninguém. Imagina a cena caótica. Eu, sozinho nos bastidores, escuto o burburinho, olho desesperado e solto um "Here come the guests". E percebo que vou ter que erguer o mastro principal single-handed. Uma encenação digna de prêmio. Mas só de narrar essa cena colossal, o seu olhar de pânico me diz que seus músculos cerebrais estão à beira da falha de novo. Vamos para o nosso segundo intervalo. Qual é a outra função que tem tirado o seu sono no circo? Nem me lembre. A grande atração dessa temporada é que eu sou o alvo humano de dardos. E o terror psicológico é altíssimo. Outro dia, preso na placa de madeira, o atirador puxou o ar para espirrar exatamente no milissegundo em que ia lançar a faca. Nossa, o que você fez? Tive que travar cada osso, prender respiração e não pescar, rezando para a memória muscular do braço dele não ser afetada pelo espirro. Isso é aterrorizante. A imobilidade absoluta salvou a sua vida. E essa é a ponte perfeita. Assim como você deve ficar estático na placa, ficar imóvel é a regra de ouro das expressões idiomáticas. Você não pode, de forma alguma, alterar a ordem das palavras. Se você se mover, o sentido erra o alvo e cai no vazio. E voltando ao nosso raciocínio após essa tensão, sabe que os jogos de dardos nos pubs tradicionais de Londres criaram várias expressões sobre pontaria que moldaram a língua. Sensacional. Mas me tira uma dúvida rápida de sim ou não sobre isso. A expressão é: como o dardo inteiro, se eu mudar a pena de lugar, ele não voa. Sim, exatamente. A aplicação depende da integridade inalterada. Perfeito. A nossa expressão em foco nas notas é I can't stand. Traduzindo, eu não posso ficar de pé. Isso soa como cansaço físico. E é aí que a lógica física abandona o jogo e entra emoção. I can't stand não tem nada a ver com pernas cansadas. Expressa tolerância zero. Significa eu não suporto, eu não aguento mais. Ah, muda tudo. Trazendo para o circo seria eu reclamando no camarim. I can't stand people who talk about themselves all the time. Sabe, aqueles trapezistas narcisistas? Um uso impecável e cheio de veneno natural. E agora vamos enfrentar a fundação de aço, a gramática. Dissecando o present simple, temos a estrutura direta para afirmações, o auxílio do don't e doesn't para negação e a inversão para perguntas. Mas chegamos no momento cômico. Lembra como você tentou batizar a regra de adicionar ES aos verbos terminados em S, SS, CH, SH, X e Z? Lógico. E eu defendo a minha tese. Eu a chamei de regra do biquíni. Afinal, ela cobre aquele pedacinho essencial no final da palavra. Foi hilário, mas eu corrigi prontamente nos registros para regra do elefante. E o motivo destrói a sua teoria. O biquíni é minúsculo, mas foneticamente nós estamos adicionando peso. Como assim peso? Se você pegar um verbo que termina com chiado, como watch, e tentar emendar apenas a letra S, sua boca entra em colapso. O idioma insere a vogal E como um lubrificante vocal, criando uma sílaba longa. A palavra engorda e ganha o peso de um elefante fônico. Uau, faz todo sentido. Nunca tinha pensado no E como um lubrificante para não engasgar no S. Mas e quando entramos na posse?
O tal do possessive case, o apóstrofo com S. Ele inverte a nossa lógica. O possuidor sempre vem antes. Por exemplo, the toy of the dog se condensa em the dog's toy. The dresses of the women vira the women's dresses. E temos o duplo genitivo, como a friend of Sarah's. Mas por que colocar o apóstrofo se já tem o off? Não fica parecendo redundante, sabe? Parece, mas é pura precisão. Dizer apenas the friend of Sarah pode soar como se ela só tivesse um amigo. O duplo genitivo, a friend of Sarah's, mostra que ela tem vários amigos e aquela pessoa só um deles no grupo. Ah, genial. É como dizer que aquele domador é a friend of the circus, porque o circo tem centenas de amigos. E sobre adjetivos e pronomes possessivos? A mecânica dita a posição geográfica. Adjetivos como my e your ficam antes do substantivo, tipo this is my house. Pronomes como mine e yours ficam sozinhos no final, this house is mine. E injetamos a palavra own para reforço, this is my own house. E temos também os reflexivos, myself, yourself e themselves. A ação bate no espelho e volta. Isso brilhou nos exercícios de reescrever frases. A gente pegou spend time alone e transformou em spend time by himself, ou on his own. E teve aquele exercício ótimo, Gloria goes away for the weekend, usando a Gloria Grooves. O exercício cumpriu sua missão técnica magistralmente. Mas pelo seu suspiro aí, sinto que o peso que estamos erguendo cobrou o preço. Vamos para o nosso terceiro e último intervalo comercial, o respiro final. Qual foi seu último papel? Só o meu favorito para desestressar. O homem forte. O strongman. Entro no picadeiro para dobrar frigideiras, mas, só entre nós, para poupar as costas nos ensaios, as anilhas gigantes são de isopor pintadas de chumbo. Essa ilusão de ótica fica guardada com a gente. Mas o contraste é espetacular, porque a fundação de gramática que acabamos de levantar, os pronomes reflexivos e o present simple, não tem nada de isopor. É o peso pesado que impede o idioma de desmoronar. E recapitulando de volta da nossa pausa, nós estabilizamos o vocabulário, entendemos a engenharia do som, os dardos idiomáticos e a regra do elefante. Tudo perfeito. Mais uma dúvida curta de sim ou não para fechar. Eu posso usar by myself e on my own de forma totalmente igual para dizer que fiz algo sem companhia? Sim, estrutural e semanticamente idênticas. Alívio. E os números? O que as métricas dos relatórios dizem sobre o meu desempenho no idioma? O quadro analítico oficial crava o seu nível no B1 do quadro comum europeu. Você teve um crescimento de 49 palavras de vocabulário, repertório de 333 palavras, 180 minutos de fluência oral e seu desvio fonético despencou para menos 8%. Ai, solta aquele suspiro de acrobata resignado. Eu aprendi tanta coisa de forma densa, me esforcei tanto, mas minha cabeça tá cheia. Aceito meu destino de artista exausto. A exaustão prova que o músculo cresceu, mas o nível B1 exige missões inegociáveis. Missão 1, celular em inglês. Missão 2, escrever tudo, como diários e listas de mercado, em inglês. E missão 3, enviar 3 áudios por dia por no mínimo 2 semanas. 3 áudios por dia? É condicionamento linguístico de atleta olímpico. Mas tem a recompensa com os nossos gamification points. É a forma de recompensar o aluno. Áudios curtos valem 5 estrelas, mais de 1 minuto valem 15. E abrindo a seção Stars Won Today, o painel registra que hoje você ganhou 18 estrelas incrivelmente luminosas. Parabéns! 18 estrelas. Nossa, que alívio. Saio daqui com a mente latejando, mas a sensação de dever cumprido é o melhor aplauso. Para deixar quem nos escuta com uma reflexão final, como a nossa própria língua nativa e as gírias da nossa profissão limitam ou expandem a forma como enxergamos o mundo quando tentamos expressar a nossa própria voz, or own voice, em um novo idioma. Fica o pensamento, porque no fim do espetáculo, quando a lona fecha, não é apenas sobre o idioma. É tudo sobre comunicação. Até a próxima, pessoal!